quântica é uma área importante da física que busca compreender o comportamento de determinadas partículas e a quantização de energia. Esse ramo do conhecimento deu origem à topologia, ciência que estuda as formas geométricas dos átomos, moléculas e entidades subatômicas. No Simplifísica de hoje, o professor Gerardo Martinez explica a relação entre física quântica, topologia e fase de Berry. Bom, obrigado a todos por virem para assistir a essa coisa meio exótica que eu coloquei, topologia, fases de Berry e física quântica. Eu vou tentar, como eu disse, fazer um passeio ideológico. Isso significa, o que significa isso para um físico? Tentar escrever o mínimo possível de equações. Tá? O mínimo de equações não é zero, esse é o probleminha. Tá? Porque em alguma coisa eu vou ter que falar com equações, porque essa é a maneira de entender o que eu vou falar aí. Isso está vinculado com pesquisas que a gente faz aqui no Instituto de Física, que entre outras coisas é um instituto de pesquisa muito renomado dentro da universidade. Tá? Talvez o instituto de pesquisa, o centro de pesquisa mais ativo que nós temos na universidade. Na pós-graduação, por exemplo, as avaliações da CAPES têm batido nota 7, que é a nota máxima, todas as vezes que fomos avaliados. Só para dar um sabor ao conteúdo que eu vou colocar. Por isso eu digo, pode interromper, porque é para ter um papo informal com um certo conteúdo. Tá? Também eu queria agradecer ao pessoal que está ali nos bastidores, que organiza estes eventos, que tem muito trabalho por trás, que a gente não percebe. Tá? Para que isto dê certo, tem que juntar todos os cabos e as conexões para que a coisa funcione, mas desde o campus para cá, às vezes significa trazer até um caminhão de coisas. Né? Uma mala foi hoje. Né? Muito bem, para dar início, então, a palestra, eu vou falar sobre um curso relâmpago sobre a topologia. Vamos falar um curso de duas transparências. O que é topologia? Onde é que começou? Né? Tem a ver com as 7 pontes de Königsberg, que atualmente é chamada Kaliningrad, depois da Segunda Guerra, e pertence à Rússia. O pessoal de Königsberg, que era a Prússia naquela época, início do século XVI, 1700, do século XVI. O pessoal vinha aqui é o Rio Pregel, que faz uma curva aqui, separa em dois, depois e faz esta parte aqui central. E a diversão deles naquela época tem 7 pontes. A história era, suponha que você está num lugar e a pergunta era, posso atravessar uma única vez por cada ponte e voltar ao lugar de início, tendo percorrido todas as pontes? Então, o pessoal ia pelas ruas, atravessava, andava vários quarteirões. Era uma diversão da população daquela época. Não tinha internet, né? Então não tinha celular. Esse é o tipo de brincadeira do século XVI. Aqui, por que eu digo que este é o começo da topologia? Porque um senhor chamado Euler inventou o seguinte problema matemático. Ele disse, isto que está aqui é igual que este gráfico que está aqui. O que é este gráfico? Note bem, temos 1, 2, 3, 4 zonas diferentes que conectam as pontes. A de cima, a de baixo, a do lado e a do meio. Identifique essas 4 zonas com esses 4 pontos azuis que tem aqui. Okay? E faça as conexões, coloque uma linha por cada ponte. Aqui lá em cima, por exemplo, tenho 3 pontes que chegam lá. Então vamos supor que lá em cima seja essa zona, ele chega a 3 pontos. Aquele é outra região aqui do lado direito, associado com esse ponto também chegam 3 pontos. Ou seja, pode chegar a essa zona atravessando por 3 pontos. E assim vai. O que é interessante é a zona do meio, que é esse lugar aqui, que tem 5 pontos. Então tem 5 lugares, tem 5 pontes que chegam nesse pontinho.
E ele disse, o problema que vocês estavam interessados não tem solução. Depois de todo esse período que o pessoal de Kennedy se perguntava e fazia essas caminhadas, ele disse o seguinte, pense, por que razão? Por uma razão topológica. Cada ponto aqui nesse gráfico que representa esta situação das 7 pontos, cada um tem o que se chama valência ímpar, ou seja, em cada ponto chega um número ímpar de linhas, 5 ou 3. São as possibilidades. Então pense você partir daqui e vai por essa linha. Qualquer dos caminhos que adotar vai ter que voltar por um desses dois. E fica um sem passar. As linhas são os pontos. Então qualquer coisa que você vai para a direita ou para a esquerda ou pelo meio, para voltar a esse ponto, a essa zona aqui, você precisa passar por uma segunda ponte, mas não vai passar pela terceira. Ou seja, o número ímpar de pontes está descartado. Esse problema foi resolvido dessa maneira por Euler, 1700 e tanto. E isso que deu origem ao que se chama atualmente na matemática a teoria de grafos. Assim começou. Tá? Isso é Königsberg atualmente, na verdade Kaliningrado. E isso é uma parte da Rússia. Depois, no início era a Prússia, depois da guerra em que teve muita destruição na verdade foi reconstruída, praticamente todos os prédios vieram abaixo com o bombardeio da Segunda Guerra e foi reconstruída, só estou colocando isso porque aparece na Wikipedia, é bonito e a gente tem a imagem de que a Rússia é um país tudo gelado e só gelo e neve. Aqui está a demonstração de que tem coisas interessantes. Aqui essa é uma das pontes que eu estou mencionando, das 7 pontes. E, para ser mais específico, Kaliningrado ficava aqui nessa região que era a antiga Prússia e atualmente é bordeada pela Polônia, pela Bielorrússia, Lituânia e o Mar Báltico. E é separado da Rússia. Então é um território da Rússia, mas que está separado da parte central da Rússia. É uma coisa específica de Kaliningrado. Este é o senhor que descobriu essa resposta dos grafos. Para muitos que já fizeram algum curso de matemática, devem conhecer quem é Euler. Euler é o cara mais prolífico, o cara mais brilhante que existiu praticamente em toda a história do mundo ocidental. Se deve a ele mais de 80 mil trabalhos, na época que faleceu, a contagem dos trabalhos publicados, da ordem de 80 mil. Nós estamos longe de atingir uma meta dessa nas nossas publicações, 40, 50, 60, contra 80 mil. Foi uma proeza notável. Como disse meu aluno, naquela época era uma desvantagem querer publicar quando existia Euler, porque ele resolvia todas as coisas antes de você. E pensando, para ele viver era ir descobrindo coisas, era uma espécie de diversão. Tem anedotas que conta os alunos dele, por exemplo, queriam saber número 275 decimal do número π. E eu tenho cálculos para fazer isso, e a mão você demora um dia, com sorte meio-dia. Ele em coisa assim de minutos chegou ao decimal número 270 e tanto. E isso foi verificado depois que realmente era esse o decimal tal. Esse é o tipo de cabeça Ele nasceu então em Berna, na Suíça, mas foi depois para a Rússia, ali em Kaliningrado. Na época era Königsberg. Depois esteve em Ekaterimburg. Prestou serviços para o Tsar da Rússia e depois voltou para a Prússia. Bom, ele se deve a esta notação do círculo unitário com o ângulo polar, elevado a φ, cosseno de φ mais I, seno φ. Os ângulos de Euler, que são esse alfa, beta e gama para descrever uma rotação. O número E, 2,718. Este número E, como o número π, são números irracionais, ou seja, não tem período. Existe uma demonstração matemática que demonstra que um número é irracional, que não tem período.
Um terço, por exemplo, é 0,33333 não termina nunca. É periódico. O número pi, ou o número de Euler, é um que não tem período. É irracional. Isso que mais que irracional é o número constantes básicos, chamam-se na matemática. Bom, esse era Euler. Que outras coisas que Euler fazia? E aqui a primeira coisa que eu posso mencionar, um pouco o caráter topológico, para mostrar para vocês o que eu quero dizer com topologia. Por exemplo, aqui tem um conjunto de poliedros regulares. Edro é face, poli, muitas faces. Regulares temos o tetraedro, que tem 4 vértices, portanto, tem 6 arestas. Veja bem, vamos nos fixar no tetraedro. Tem 4 faces, uma aqui, outra do lado, atrás e embaixo. Mas tem 6 bordas e 4 vértices. Agora faça o seguinte: vértices menos bordas, mais faces, edge é a borda, né? Dá 2. 4 menos 6 mais 4 dá 2. Vamos no cubo. O cubo tem 6 faces, uma aqui, outra embaixo, um na frente, outro atrás e 2 do lado, isso dá 6. Mas tem 8 vértices, é só ver que tem 4 em cima, 4 embaixo, e tem, portanto, 12 arestas. Se você faz vértices menos arestas mais faces, também dá 2. E assim vai. O octaedro, que tem 8 faces, tem 6 vértices, 12 bordas, faz essa conta de novo, V menos E mais F também dá 2. Isso, então, é o que poderíamos dizer é uma propriedade topológica desses elementos geométricos. Então, aqui está o gancho do que é topologia e o que é geometria. Tá? É sobre isso que eu vou falar e vou conectá-lo com uma coisa que se chama fase de Berg e com física quântica. Se eu vou para um lugar mais culto e, por exemplo, abro o Google e pergunto ao Google o que é topologia, ele vai me dizer, é composto de 2 palavras, topos e logos. Topos é terreno, topógrafo, e logos é estudo, ou seja, estudo dos lugares ou dos terrenos. Não diz muito, né? Vamos mais a fundo. Pegamos outro lugar do Google e diz, é um ramo da matemática que estuda os espaços topológicos. Fiquei na mesma, né? Mais fundo ainda. É uma extensão da geometria, o que trata de conjuntos abertos, conexos, separados. Outras palavras, homotopia, homologia, variedade, fibrados, teoria de nós, teoria K. Talvez o único que entende aqui do que eu estou falando é o meu aluno, que está aí. Mas para abrir um pouco mais ainda, eu precisaria ir na matemática. Passos topológicos, o que é espaço topológico? Ficou aqui definido uma tautologia, uma coisa por outra. Topologia é o que estuda espaço topológico. Espaço topológico é em um conjunto X, uma coleção tão de pares chamados abertos que se cumprem 1, 2, 3, 4. Se eu continuar por esse caminho, vocês vão dormir daqui a 5 minutos. Então vamos mudar para outro caminho, tá? Então não vamos fazer este estudo matemático, vamos reservar para os alunos que vão trabalhar sobre estas coisas e vamos olhar as coisas com a intenção de entender. Está aqui, ó. Este cara também contribuiu com a topologia, famoso Gauss. Este senhor que quando tinha 7 anos surpreendeu o professor, que o professor estava enchendo o saco dos alunos da primeira série. Mandou ele somar de 1 a 100, para que ele fique ocupado a aula inteira. Né? De 1 a 100, Gauss tinha 7 anos. Passaram 1 minuto, uma coisa, ele levantou a tableta. Naquela época eles tinham um tabletinho com giz. Né? Professor, está aqui, está a resposta. Não pode ser. Com 7 anos resolveu a soma dos primeiros 11. Se tivesse dado a soma dos primeiros 1000 também ele resolvia, porque ele tinha uma equação para encontrar. Isso é a mente do Gauss, com 7 anos. Tá? Gauss e Euler competiam. Bom, Gauss em 1777 era como afiliado do Euler. A Euler tinha nascido em 1707, 70 anos antes. Ou seja, ele aprendeu muito de Euler. Isso que foi. Ele nasceu em Braunschweig, 1777, onde é um lugar que eu gostaria de ir para visitar, um lugar bonito. A terra do Gauss.
É famoso pela lei de Gauss na física. Quem sabe um pouco de física sabe o que é a lei de Gauss para os campos elétricos. O método de mínimos quadrados para minimizar a melhor curva que passa por um conjunto de pontos. E a distribuição gaussiana, ou seja, quando o número de pessoas em uma distribuição é muito grande, tudo tende a se chamar a distribuição normal, que a gente usa essa palavra de distribuição gaussiana porque foi ele que descobriu, ele que inventou. Quem faz estatística sabe dessas questões que eu estou falando. Agora, onde é que engancha o Gauss com o que eu estou falando hoje? Sobre a curvatura gaussiana. O que é curvatura gaussiana? Aqui eu tenho 3 exemplos de uma curvatura negativa, ou uma curvatura que é zero, ou uma curvatura positiva. A esfera tem curvatura positiva, aquele cilindro acinturado tem curvatura negativa, e aquele que não tem cintura, que é plano, tem zero. A gente pega da Wikipedia aqui. Tudo é com ideias recicladas, tá parecendo? Nada daqui me pertence. Então, no caso de um torus, os matemáticos físicos costumam chamar torus as rosquinhas. Mas é rosquinha, a mesma coisa, né? O donut. O donut tem uma peculiaridade, tem a parte de fora tem curvatura positiva, a parte de dentro é curvatura negativa, é como se fosse esse e esse. Tá? Isso é o donut. Eu vou usá-lo, por isso que eu estou dizendo a curvatura que ele tem, a rosquinha. Bom, e aqui então Gauss e Bonnet se juntaram para escrever isso que chama-se o Teorema de Gauss-Bonnet. Eu disse que não ia escrever muitas equações, mas eu minto. Né? Eu faço o que eu não quero e eu não quero o que eu faço. Então, é só assim, desde que eu nasci. Então, já que eu sou mentiroso, vou dizer aqui, esta é uma relação entre uma propriedade geométrica e uma propriedade topológica. Como é um teorema, essa diz que as duas coisas são iguais. O que é a curvatura? Acabei de mostrar para vocês o que é a curvatura na transparência anterior, a definição. Se aplicar essa definição aqui a um donut, eu vou calcular um pedaço. O que eu faço aqui? Somo todos os pedacinhos de área de A pequenos e vou percorrendo todo o donut com a curvatura que tem em cada lugar geométrico do donut, do torus. E integro. E o que eu encontro, diz o teorema, é que isso é igual a 2 vezes 1 menos o número de orelhas. Ou seja, a rosca tem uma orelha. Então G é igual a 1. Aqui então esse integral vai dar 0 para o donut. Mas se você tem um destas argolas com 2 buracos, o genus é 2, então vai dar 1 menos 2, vai dar uma coisa diferente de 0, negativa inclusive. Ou se tem tem um nome esse brinquedo? Oi? Spinner. Isso, o spinner. Tá. Se você tem um desses brinquedos, o genus é 3, e isso, então existe uma relação entre geometria e topologia. E o que ele diz é mais, não importa se isso aqui é um donut ou é uma caneca, porque uma caneca também tem um buraco, mas só que o formato geométrico da caneca é diferente do donut. Só que os topólogos, quando vão tomar café, não sabem se pegaram a rosquinha ou pegaram a caneca para tomar café. Desculpa, essa é uma piada, era para vocês rirem. Mas as piadas aqui são desse tipo, tem muita graça. Então, para poder falar de topologia e faces da matéria, então tem que definir com mais detalhe o que são faces da matéria. Faces da matéria, a gente entende, por exemplo, à medida que você baixa a temperatura, um corpo como água, por exemplo, a alta temperatura é gás, depois se enfria mais, vira líquido, se enfria mais ainda, vira sólido, como a água, que é vapor, líquido e gelo. E chuchu, que é a quarta fase da água, né? Essa sim que é uma piada ruim, né? Não existe, apague o chuchu. São 3 fases na água. Mas acontece o seguinte, nos limites extremos, a muito alta temperatura, tem
a fase de plasma, ou seja, em que os átomos se dissociam dos elétrons. Então fica o núcleo de um lado, fica as partículas ionizadas. Isso é chamado de plasma. Por incrível que pareça, 99,99% da matéria do universo é plasma. Pasmem. Porque a gente não tem experiência com plasma, só tem experiência com essa fase, gás. E o que eu vou falar agora, hoje, está mais associado com a região de muito baixas temperaturas, que a gente chama de condensados quânticos. Tá? Essa é a ideia que eu quero fomentar, promover. Bom, falando em fases e fases quânticas, estes três senhores ganharam juntos o Prêmio Nobel de Física de 2016. Taules, o Holden e o Kosterlitz pelas descobertas teóricas das transições de fases topológicas e das fases topológicas da matéria. Ou seja, já chegou ao Prêmio Nobel, quer dizer, a academia sueca já está divulgando estas coisas para o público geral. Quando a gente vê que a academia sueca dá o Prêmio Nobel nesta área, comparando com a escala da academia, não estou me comparando, mas estou fazendo uma escala entre o que a academia sueca faz, de dar o Prêmio Nobel, e nós aqui que divulgamos estas coisas, digamos, com diferentes recursos estamos fazendo a mesma coisa. Não devemos desmerecer o que a gente faz, só porque temos menos recursos que eles. Mas estamos nessa linha. Agora, se eu pegar um Photoshop desses três senhores, bom, não melhorou muito, né? Mas pelo menos você vê a foto real dos caras, não o desenho que a Academia Sueca mostrou. Este é o senhor David Taules, da Universidade de Washington, sobrou um detalhe, Washington. Não é Washington, é Washington. Ele nasceu na Escócia. Duncan Holden nasceu em Londres, ele na Universidade de Princeton, em New Jersey. E Michael Kosterlitz, que nasceu em Aberdeen e ele trabalha na Universidade de Brown. Agora, separadamente, o que eles fizeram, grosso modo? Aqui está um pouco o trabalho a queimada de pestanas que eu fiz essa semana para poder vocês explicar para vocês sem equações o que eles fizeram, né? Para poder explicar, então, eu tenho que dizer que os físicos entendem que a descrição das transições de fase, como passa de gás para líquido, como passa líquido para sólido, essas coisas, ou de sólido para condensado quântico, a gente usa o que chama modelo padrão, que é devido ao Sr. Landau, que ganhou o Prêmio Nobel de 62, que consiste basicamente o seguinte: se você tem uma observável, você vai observar uma quantidade na física, então isso vai funcionar a média do tempo. Você mede várias vezes e faz uma média. Se essa média, então, representa algo, nós vamos chamar de parâmetro de ordem. E é local, ou seja, depende do sítio. Se o parâmetro de ordem nesse ponto vale tanto, nesse outro ponto vale tanto, nesse outro ponto. Então, nesse sentido, é um parâmetro de ordem, porque vale localmente um diferente valor. Quando a temperatura é alta, aqui, então esse parâmetro de ordem é zero. E a gente fala que essa região é fase desordenada. Alta temperatura, imagine essas flechinhas que podem apontar em todas as direções. Faça a média, levando em conta a direção de cada uma delas numa região macroscópica, como essa caixa aqui. Isso vai dar claramente zero. Mas se você baixa a temperatura, ocorre uma transição de fase que faz com que tudo se alinhe. E essa é a fase que a gente chama de fase ferromagnética, todos alinhados. E quando você faz a média ali do observável local, você obtém uma quantidade que é não nula. Essa é a teoria de Landau para as transições de fase. Essa é a teoria que eu estudei quando fiz graduação, fiz pós-graduação também. Mas em 1972, estes dois senhores, Kosterlitz e Taules, me mudaram o figurino, porque eles descobriram
que para sistemas de baixa dimensão, em particular 2 dimensões, eles descobriram uma face topológica. E essa face topológica não pode ser descrita como um parâmetro de ordem local. Ou seja, Landau, para poder convencer vocês de que eles estão certos, o que significa esse ordem topológico? Então vamos às figurinhas que eu consegui catar. Ordem topológica significa que as coisas que se movem dentro desse material, que é um modelo de um ferromagneto especial, chama modelo XY, são do tipo vórtices. Aqui todo mundo viu o que acontece quando abre a pia e a água vai embora pelo sumidor. Tá? Ele cria um vórtice. Tá? Isso é um vórtice. Vórtices na matemática ou na física estão associados com uma versão do ângulo de 2π. Não importa se o vórtice é para esse lado ou para o outro lado, é um vórtice que dá da mão direita ou da mão esquerda. O que existe, além do vórtice de duas quiralidades, é um antivórtice. Olha que é bem diferente um vórtice de um antivórtice. Não importa se está andando assim ou assim, continua sendo um vórtice. Mas aqui é um antivórtice, ele é penteado aqui, ali em cima para lá e aqui embaixo para baixo. O penteado dele é diferente do penteado aqui. Chama-se antivórtice. E ele está associado com um ângulo de menos 2π. Então, se você tem um par de vórtice e antivórtice, a soma de 2π menos 2π dá 0. O que significa isso? Aqui está a grande sacada de Kosterlitz e Tauber, que vou mostrar para vocês. Veja bem. Beleza, está funcionando a animação. Aqui do lado esquerdo tem um vórtice, como ele se comporta em função do tempo. Os spins, as flechinhas, os magnetos atômicos, ficam girando e formando esse penteado. Veja que ele está sempre andando numa direção, enquanto o antivórtice ele é despenteado mesmo. Okay? Agora, esse seria um vórtice e um antivórtice separado, andando por sua conta. O que acontece se eu tenho um par junto de vórtice e antivórtice? Essa é a próxima transparência. Olha só, a criação de um par vórtice e antivórtice tem essa característica. Em um momento, ele tem uma figura GIF animada que começa. Sempre começa com ele, com todos os espinhos alinhados para baixo. Para criar o vórtice e antivórtice, ele se separa, o vórtice para lá, o antivórtice para cá. Mas tem um momento que ele se atrai, e quando ele se atrai, se autodestrói. Em física, a gente chama de gap com gap ou sem gap. O que é isso? Veja bem, a analogia é uma rampa contínua ou um degrau, uma subida com uma escada com um degrau. A rampa parte de zero e é contínua, enquanto o degrau você tem um salto. Isto que está aqui, ele parte de zero e é como uma rampa. A gente diz que este sistema não tem gap, ou seja, o estado excitado, que é um par vórtice-antivórtice, parte desde zero para criar, porque a conexão é quase direta, né? Desde já. Partindo de zero significa que a descrição de baixas temperaturas é com pares de vórtices e antivórtices emparelhados. Então, só com essa ideia, Kosterlitz e Tauber disseram, nosso modelo que descreve a ordem topológica tem uma fase de baixa temperatura em que os vórtices vêm de pares. É como esse catamarã aqui que os 2 barquinhos estão amarrados e eles andam juntos. Essa é a fase de baixa temperatura. E além do mais, como não são locais, então não vale a teoria de Landau, porque O de R tinha que depender só de R. Isso aqui depende de uma região que é não local. A gente chama essa de estendido. Obviamente, se você começa a esquentar o sistema, em algum momento os pares se quebram. Isso é o que chama de transição de fase topológica, de eles emparelhados para eles soltos. A alta temperatura, então, os barquinhos andam por sua conta. Tá? Essa foi a primeira descrição teórica
de uma transição topológica, em que as excitações não são tipo partículas pontuais, mas são estruturas complexas. Eu não vou escrever o hamiltoniano, não vou dizer como se desenvolve isso, só estou contando a historinha de como é que se chega a isso. O outro, então, foi Costerly Towles, o terceiro ganhador do prêmio Nobel é o senhor Duncan Haldane. Ele fez uma proeza mais interessante ainda, que é o seguinte: este modelo era bem conhecido pelos teóricos porque tem solução exata. Chama-se o modelo de Heisenberg, que é a palavra, a letra S para spin. Então, spin são essas flechinhas que estavam na figura anterior. E esse modelo é uma energia J, que diz o seguinte: se esses dois spins, se J é positivo, como está aí, os spins gostam de estar assim, antiferromagnético. E se J é negativo, eles gostam de estar assim, ferromagnético. Tá? Então esse modelo depende do sinal do J. O que ele encontrou é que quando esse spin tem módulo 1, ou seja, spin inteiro, ninguém tinha mostrado isso de maneira exata, e este modelo existe de 1932, quando Heisenberg propôs isso. Bom, em 1983, este senhor coçou a cabeça e disse: quando ele tem spin 1, existe não uma rampa, como era o caso da Costerly Towles, mas existe um degrau. E esse degrau é o que chama de delta, essa letra delta maiúscula, que é a diferença entre o menor dos estados excitados menos o estado fundamental, o estado mais baixo, o ground state. Como ele é diferente de zero, então não é como a rampa dos XY, mas é como degraus. Tá? Isso é muito importante porque ninguém tinha obtido desde 1932 até 1983, ninguém tinha ido fundo na solução exata deste problema. E os que têm spin no meio, eles são tipo rampa. Além disso, ele descobriu que esta coisa se chama função de correlação a distâncias cada vez mais longas aqui, quando é muito grande, ou seja, um que está aqui na origem e outro cada vez mais distante. Essa correlação vai decaindo por um comprimento de correlação que está aqui no expoente. Bom, isto foi verificado, a chamada conjectura de Haldane. Era interessante porque este cara é um gênio. Eu conheci ele pessoalmente, ele é brilhante. E quando encontraram esse gap, ou esse hiato, todo mundo falava do gap de Haldane, que na verdade na matemática se refere a isso, mas o pessoal nas conferências brincavam com ele, que dizia que o gap de Haldane na verdade é a diferença entre o que ele conhece de física e os outros que conhecem menos, o gap, o degrau. E realmente o cara sabe muito, praticamente de tudo, até de vinho. Né? Ele nos deu uma palestra sobre vinho. E eu que sou chileno. Bom, 1993, ou seja, 10 anos depois, estes dois senhores, na verdade, Stephen White, inventou este método DMRG, Density Marshall Generalization Group, e encontrou que realmente o estado fundamental e o primeiro estado excitado tem um gap. E esse gap é 0,4 unidade do J. E além do mais, esse decaimento, esse XI aqui, também foi encontrado. E vale 6, ou seja, em 6 sítios ele decaiu como um terço a correlação. Isso significa, do ponto de vista da matemática. A cada 6 cai um terço, a cada 6 cai um terço. Isso é decaimento exponencial que ele chama. Até ali, tudo bem, né? Eles usaram um supercomputador para encontrar esse número, demoraram meses, porque na época que calcularam, em 93, em 94 eu também calculava com esse método ali outras coisas, para o Heisenberg de um meio, as correções logarítmicas, aqui com o spin encontraram o gap, pronto. Só que demoraram um mês. E meu objetivo é justamente por que estamos falando de topologia agora. Veja bem, em julho de 2018 foi inaugurado o Summit
no laboratório Oak Ridge, em Tennessee. Aqui você tem uma foto do Summit que peguei daqui desse lugar. Cada unidade aqui é mais ou menos da altura de um ser humano, um pouquinho mais alto. Então dá para ter uma ideia de quantos processadores tem, que ocupa uma sala inteira. Eu acho que são 2.000 e tantos processadores. Cada processador não tem não é quadro-core, é octo-core. Ou seja, estamos falando de um bicho, um supercomputador que anda a 200 petaflops. O que são 200 petaflops? 200 vezes 10 a 15. Um seguido de 15 zeros antes da vírgula. Ou melhor, 200.000 trilhões de operações por segundo. Isso é o que esse computador faz. Agora, em março desse ano, ele atingiu um pouquinho mais, 3,3 hexa-operação, que desde a 18 foi 3 ordens de grandeza abaixo. Mas a gente se pergunta, e quando é que vai chegar a zeta-ops, desde a 21? O interessante é que talvez os chineses já estão com zeta-ops, só que eles não falam. Não é? Os chinos, no momento, estão com sua manhã. É interessante, eles dizem que tem um computador mais rápido que o Summit, só que não dizem onde está e quanto ele faz. Só diz que é maior, faz mais coisas. O que ele faz? Bom, ele está destinado a estudar tipo supernovas, dezenas de átomos. Olha só que interessante. O DNA tem bilhões e bilhões de átomos. E a gente não sabe o que é o DNA mesmo, exceto que ele é uma hélice dupla, etc. E ele se enrosca. Tá? Ele faz enroscamento. Ele consegue, esses bilhões de átomos conseguem se enroscar tanto que cabe dentro do núcleo da célula. Bom, se não soubéssemos como enrolar 1 bilhão de átomos e fazer o que o DNA faz, estaríamos simulando a natureza. Né? Só que com 200 petaflops não passamos de uma dúzia de átomos. Veja bem onde é que nós estamos. Outra coisa que se faz é interessante, combate ao câncer, problemas de estocar energia, machine learning, para quem já ouviu falar, ou inteligência artificial. Todas as coisas que são de última geração para a física, a ciência em geral, muitas vezes vem destes computadores. Mas este é o poder de fogo que nós temos. Então, quando a gente não tem um Summit no bolso ou na universidade, o que nós podemos fazer? Olhar para o outro lado. Para onde? Essa é a minha proposta. Na verdade, eu trago aqui para dizer, vamos olhar para as fases de Berry. Vamos na direção do computador quântico. Porque o computador quântico, o Google prometeu que a supremacia quântica vai acontecer no ano de 2019. O que é a supremacia quântica? Passar desses limites. Com um computador quântico que é deste tamanho, cabe no bolso. Interessante, não é? Ou seja, em algum momento vamos chegar a poder calcular o que o DNA faz, por que o DNA é tão maravilhoso. Tá? Mas não é esse caminho. Porque para ter um Summit, para que ele ande a petaflops, você também precisa petadólares, né? Esse é o problema. A gente não tem petadólares para fazer uma brincadeira dessa. Fases de Berry. Este é o começo do que eu queria falar sobre o computador quântico e as fases de Berry e as propriedades da física quântica que interessam para agora, ou seja, para resolver o problema do DNA, que não é pouca coisa. Né? Eu falo do DNA porque ele tem muito grau de liberdade, a gente coloca isso como um carro, a cenoura na frente para ir para lá. Né? Mas não é só o DNA, basta com saber o que é o Escherichia coli. Michael Berry, em 1984, começou a falar sobre fases geométricas. Aqui vou entrar um pouquinho em detalhe. Quem conseguir acompanhar, beleza. Porque a gente tem que dar milho para todos, né? Para quem entendeu até aqui, para quem vai entender mais para frente e para quem
chega ao final e quer fazer pergunta porque não entendeu uma coisa. Separo essas em vários livros. Bom, faces geométricas são enxergadas no pêndulo de Foucault. Algum já ouviu falar sobre o pêndulo de Foucault no Panteão de Paris? Então, pêndulo de Foucault, 1851. Esse senhor Foucault descobriu que fazendo essa bola aqui do alto, 80 metros de altura tem esse fio, e a bola pesa uns 40 quilos. Então ele faz um pêndulo muito devagar de um lado ao outro, mas além de girar, pêndulo, além de oscilar o pêndulo, a Terra está girando. Então se você vai às 10 da manhã, você vai encontrar o pêndulo oscilando aqui. E você vai às 3 da tarde, o pêndulo vai estar oscilando no outro plano. E não é que o pêndulo se muda, é a Terra que girou. Porque o pêndulo fica oscilando no mesmo plano. Ao girar a Terra, você parece que visse ele em diferentes direções. Tá, isso foi descoberto em 1851. Os caras com muito, como é que chama, faro de negócios, pediram para a prefeitura de Paris mostrar ele no Panteão. O Panteão é o Panteão, né? O Panteão é o Panteão. E cobrando entrada, virou. Vocês veem aqui, né? Na época não tinha foto, mas os caras faziam as notícias para o jornal desenhando. Lotou, todos os dias lotava. Tanto que o Panteão de Paris era mais conhecido pelo pêndulo de Foucault que pelas pinturas e coisas que tem lá dentro. É um museu, né? Atualmente, 1999, digamos alguns anos atrás, ele tem esse jeito assim. E aqui é marcação das horas. Se você chega às 11 da manhã, ele está oscilando. Se você chega às 12, está oscilando aqui, às 13 e assim. Tá? A Terra vai girando. Isso é o que a gente chama de face geométrica. Tem uma coisa que depende. Se você levar é importante que esse pêndulo Foucault vai girando por causa da rotação da Terra. Tá? O outro assunto que envolve uma face geométrica também é o transporte paralelo. Deixa eu lhes mostrar o que significa transporte paralelo. Os matemáticos usam muito e muitas vezes não está bem explicado no lugar que tem a esfera de Bloch. O que significa? Significa o seguinte. Vamos supor que você está no Polo Norte e tem uma vara. Então, desde o Polo Norte você pode descer por um paralelo. Então, escolha um paralelo e chegue no Equador de maneira que você caminhe sem que a vara adquira um ângulo. Ou seja, se ela está apontando para lá, ou você caminha em direção ao... Você tem que garantir que o ângulo entre o vetor de partida, a vara de partida e o próximo passo não tem uma variação, uma abertura angular. Isso é transporte paralelo. Chegou no Equador, que está apontando então para baixo, e agora você vai andar no Equador também com transporte paralelo, ou seja, sem que abra um ângulo. Isso significa que no Equador ele vai andar assim. Tá, eu cansei de andar no Equador, eu quero voltar ao Polo Norte. Estou aqui. Quando eu volto, a surpresa é que a vara não está no mesmo lugar. Eu tenho que deixar uma vara ali da saída para comparar quando ele chega. E o que mostra é que ele forma um ângulo. Então a pergunta é, transporte paralelo consiste em avançar sem mudar a face. Agora estou falando face de ângulo, face angular, não de faces da matéria. Então, o transporte paralelo consistia então em avançar sem mudar a face infinitesimal, que é andar para o mediano, sem mudar o ângulo e voltar. Como é que chegamos a um ângulo não nulo afinal? Se cada vez que faz o transporte paralelo não toma o mesmo ângulo e acaba com um ângulo finito, inclusive ali, pode ser 90 graus, se eu dou um quarto de volta na Terra. A resposta é a curvatura do espaço. É porque estou andando numa esfera. Se estivesse andando num plano, então não teria nenhum ângulo. Voltaria por... Isso os matemáticos chamam de holonomia.
o estudo destas coisas aqui, de espaços curtos, chama-se holonomia, transporte paralelo. Como eu disse, eu não ia mostrar nenhuma equação, mas eu me tentei de escrever estas equações, como digo, eu minto, né? Para quem entende um pouco de mecânica quântica, equação de Schrödinger, eu estou fazendo um caminho de psi0 até psi1 com um parâmetro S, estou movendo um parâmetro S. Então, na verdade, se eu faço muito devagar, então os estados que estão aqui acompanham o outro estado. O outro estado será essa energia que está aí, e esse dt é o parâmetro que define essa trajeção. Então, o operador hamiltoniano sobre a função que é um estado enésimo. Então, a aplicação desse hamiltoniano sobre esse estado produz energia vezes esse estado. Ou se quer a equação de Schrödinger para essa equação, que é derivada desse estado derivado hamiltoniano desse que está aí, mostra se eu faço um sanduíche com um bracket que isso me pega os outros valores. Se eu defino a partir dessa energia que se obtém do hamiltoniano uma fase dinâmica, agora estou falando fase, um ângulo que vai aqui na exponencial, I vezes um ângulo. Estou usando a notação de Euler aqui, E elevado a φ, onde φ seria esses outros estados. Se eu defino essa função com a fase dinâmica, mostro que essa derivada em relação a P desses φ dá zero. Isso é chamado transporte paralelo. Mas não só tem essa fase dinâmica, mas ele também tem uma fase geométrica. Além da fase dinâmica, tem uma fase geométrica, que é o gama que está aqui, que é a fase de Berg. E fazendo essas manipulações, encontro que a fase de Berg está associada com a curvatura do autoestado. A curvatura do autoestado é essa quantidade que está aqui. Como não tenho como explicar isso do ponto de vista da mecânica quântica, assim que funciona a mecânica quântica, com operadores, autoestados, autoenergias, etc. E esse é o procedimento, não tem outro procedimento de mostrar como é que o Berg chegou à fase de Berg na física quântica. Você tem que acreditar que resulta então como uma integral de curvatura que não depende do hamiltoniano, ou seja, não depende das forças. Depende da trajetória, por isso que chama fase geométrica, a fase de Berg. Historicamente, as fases topológicas na matéria foram encontradas por este senhor Klaus von Klitzen de Stuttgart, no Max Planck, onde eu fiz o pós-doutorado. Este senhor ganhou o prêmio Nobel em 1985 porque pegou uma plaquinha Hall que o Hall tinha proposto no século anterior, 1800 e alguma coisa, que consiste em uma plaquinha metálica muito fina, em que aplica uma voltagem nessa direção e mede a corrente na direção transversal. Ou seja, a condutância Hall é a corrente que passa aqui na direção X, medida em unidades da voltagem transversal. Ele encontrou que, como tem um campo magnético aqui, as cargas do elétron desviam para um lado, então se desviam para um lado, falta um elétron daqui, então é carga positiva aqui, carga negativa aqui, pronto, criou uma voltagem transversal. Bem engenhoso. Só que a resposta que ele obtinha era uma linha reta. Classicamente era uma linha reta quando von Klitzen disse, vamos ver se é uma linha reta. Ele tinha grana, podia chegar a campos magnéticos muito altos, e medir a resistividade longitudinal e a transversal. A surpresa que ele encontrou é essa linha verde. Em lugar de ser uma linha reta, ele está cheio de platôs. Platô 1, platô meio, um terço, um quarto, um sexto, em unidade da resistividade Hall. Surpresa, porque ele esperava aqui uma rampa contínua e encontrou degraus. E não só esses degraus, como esses degraus podiam ser caracterizados por esta condutância Hall, por uma quantidade que vou chamar E quadrado por H, que é uma unidade de condutância, mas modulada por 1, 2, 3, 4. Ou seja, esses platôs aqui, não importa se é chapinha de alumínio, de cobre, de bronze, de ouro, prata, o que for,
mesmo que seja sujinha, toda torta ou cheia de impureza, ele obtinha esses platôs aí. E, independente do material com que ele era feito, ele encontrava esses platôs. Bom, não demorou muito para chamar esse platô de topológicos. E a explicação ela é topológica mesmo. Tá? Além de encontrar esses platôs na transversal, na longitudinal, ou seja, na direção do campo elétrico, da voltagem, toda vez que há um transiente de platô, aparece este rho x. E é zero no meio. Talvez eu tenha... Isto foi a origem, então, do efeito Hall quântico, e assim entrou a fase de Berry na física. Em 1980, 5 anos depois, deram um prêmio Nobel von Kletzen. Atualmente, se chama esta quantidade o inverso disto que é h por e quadrado. Isso chama-se agora a constante de von Kletzen. E isso está revolucionando desde 10 anos atrás. Todo o sistema de unidades está sendo redefinido por causa desse experimento. A última parte que faltava das unidades físicas era definir com mais precisão as unidades de carga, corrente, resistência. Com esse experimento, tem uma resolução de 1/10⁹ gigas. Então, está na parte de giga. Então, a coisa virou na direção da topologia na propriedade da matéria. Veja bem, na primeira surpresa foi descrita por Klaus von Kletzen, que encontrou esses platôs na resistência Hall, 2, 3, 4, etc. Os números inteiros que não dependem da matéria, mas sim números inteiros. A segunda surpresa é que esses senhores Tsui e Sturmer da IBM tinham mais dinheiro ainda, aumentaram mais o campo magnético e foram de von Kletzen para cima e encontraram o efeito Hall fracionário, ou seja, não era 1, 2, 3, mas era 2 terços, 3 quintos, 1 meio, 1 terço, assim. Você vê os platôs bonitinhos. Né? Isso só para indicar que esses platôs é a transversal, que é medida com essa resistência aqui, entre um extremo e outro. E a longitudinal, que é a verde, é medida com este outro. Na direção longitudinal, outra direção. Mais surpresas, segunda surpresa. Terceira surpresa. Os caras tinham agora melhor resolução para mover o campo magnético. E encontraram o seguinte: se você faz um zoom aqui do platô 1 para o platô 2 e vê essa descida que está aqui, amplificada aqui, essa descida deveria ser uma coisa assim, como está assim, mas se você faz muito devagar, o que ocorre é que o campo faz uma reentrância. Até metade ele sobe até o platô 1, quando chega na metade ele vai para o platô 2. Ninguém entende o que é isso. Agora, não só descobriram a reentrância do efeito Hall quântico inteiro, mas eles, já que podiam fazer suma ali, então vamos fazer suma aqui lá em cima. Desta outra descida, de 1 terço para 2 quintos. Amplificaram ela, este pedacinho é toda esta área que vai, digamos, lá em cima está 1 terço e aqui embaixo está 2 quintos, não alcança a chegar, né? Veja bem, que vocês que são bons observadores, veja essa curva aqui, o platô é largo, cai, menos largo, menos largo, menos largo. Aqui, ó, é 1 terço, é largo, menos largo, menos largo. Veja bem, quando faz um zoom aqui, é largo, menos largo, menos largo. Isso aí chama-se autossimilaridade. Também ninguém entende o que está acontecendo ali. Mas tem uma ideia por trás de que há uma superposição, que são efeitos, efeito Hall do efeito Hall. Depois efeito Hall do efeito Hall do efeito Hall. Tá? Parece que por aí vai a explicação. Bom, esta coisa de autossimilaridade tem a ver com, se você abre o Wikipedia, o que é autossimilaridade? Pergunta o Google. Ele vai te dizer isso aqui. Suponha que tem uma linha. Essa linha você divide em 3 pedaços e cria um triângulo. Depois desse triângulo, não é triângulo, é uma cúspide. Depois tem 3 pedaços, 4, 1, 2, 3, 4. Cada um desses pedaços também cria
uma cúspide nele aí. Você pode ir até infinito com isso. Isto chama-se fractais. E este é o carpeto de Sierpinski, que você tem um triângulo, divide pela metade dos lados e coloca um triângulo invertido inscrito. Você cria 3 regiões, iguais ao triângulo anterior, só que de tamanho reduzido, e coloca um triângulo inscrito de novo. Depois tem outro que coloca outro triângulo inscrito, coloca outro triângulo inscrito. Isso não termina nunca. Chama-se o carpeto de Sierpinski. Estes outros senhores TKNN, Towles, Komoto, Nightingale e David, descobriram que o efeito Hall quântico poderia ser colocado em termos da fase de Berry aqui. E por outro lado, este chinês Shen tinha estudado em paralelo em física e matemática e descoberto que essa integral que está aqui é um número inteiro. Isso significa que sim, pertence aos números inteiros. Juntando as duas coisas, é possível explicar o efeito Hall quântico inteiro, ou seja, aquele que tem números inteiros aqui. Não consigo explicar os fracionários, mas os inteiros. Talvez os fracionários seja um efeito Hall do efeito Hall do efeito Hall. É possível colocar um vídeo. Aqui do lado esquerdo estão os níveis de Landau, aquela fórmula que eu mostrei. E aqui quando vai subindo o campo magnético. E aqui está demonstrado por que tem platô. Porque os níveis ali, quando passa pela energia de Fermi, ela sobe de platô. Foi muito rápido, né? Mas deu para ver. Essa é a explicação. Então parece que a fórmula de Gauss-Bonnet que eu apresentei primeiro, que agora tem outra notação, né? R seria a curvatura da superfície da rosquinha, G é o número de buracos, os gênios, que foi Gauss e Bonnet nos anos 1700 alguma coisa, é física clássica. A física quântica com o número, a fórmula de Shen diz que esta integral da curvatura, agora que não é a curvatura da superfície, mas é a curvatura dos estados quânticos, produz um número que é um número inteiro, então é possível explicar. Essa seria a explicação, a relação entre faces de Berry e a situação do efeito Hall quântico, explicado do ponto de vista da quântica. Sobre o computador quântico, o que nós temos a falar? Eu não tenho nada a falar, mas o Google, ele diz que a supremacia quântica é coisa de alguns meses. Ele diz que não precisa todos esses computadores, toda essa sala inteira de computadores. Ele diz que aqui está o Bristlecone, que é o bicho que vai fazer 49 qubits. Um qubit é a combinação desses dois estados, 0 e 1. Um bit é 0 ou 1, enquanto que um qubit, que seria a base com a qual você vai fazer o computador, é um estado quântico, não é um passa-corrente, não passa-corrente, que seria 0 e 1 com os computadores atuais. Seria uma probabilidade de ser 0, uma probabilidade de ser 1, com probabilidades iguais. Então, o computador quântico, quando você peça para dizer, decomponha 15 nos seus produtos, 5 vezes 3, né? Que dá 15. O computador quântico não vai dizer a resposta 5 vezes 3 é a factorização de 15, vai dizer. E eu acho que mais ou menos vai ser 5 vezes 3. Esse é o problema do computador quântico. Ele diz qual é a probabilidade, não diz a resposta. Você tem que julgar a resposta a partir de outros procedimentos. Essa vai ser a complicação. Os caras disseram, estamos rodando esse Bristlecone e já atingimos o summit. Precisamos mais memória. Bom, daqui a pouco eles vão dizer, estamos rodando além do que o máximo computador, inclusive aquele chinês que está escondido por aí em algum lugar. Nós fazemos muito mais que os chineses. E ele é um computador de bolsa. Quer dizer, são dimensões aqui, todo mundo reconhece que a pastilha do processador. Esse processador vai aqui dentro e aqui estão os contatos, tá? É um protótipo, não está funcionando ainda, mas se chegar a 49 qubits e com uma curva de erro aqui que seja dado menor que 0,5%, você tem a supremacia quântica.
Ou seja, tudo que eu estou falando, propriedade topológica, faces de Berry, qubits, etc., está tudo encaminhado nessa direção. Isso é o que está acontecendo atualmente na física, 2019. Então não precisamos petadólares, precisamos pensar nesse tipo de coisa para colaborar. Então, espero ter falado então da relação que existe entre topologia e geometria. Vocês veem aí que um caneco é a mesma coisa que um dono. E era isso que eu tinha que falar. Obrigado. E aí, gostou do Simples Física? Para assistir mais, é só entrar no canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGS TV e escolher o programa que você quiser. Até mais!